Agora na Rádio Comunitária Absoluta FM 104.9 de Realeza, você curte o programa Filosofando com o professor Wagner Hoffmann. Boa noite, amigos ouvintes. Estamos chegando ao ar com o programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte, levando você a reflexão filosófica sobre o mundo, a sociedade. O programa Filosofando de hoje traz a continuidade da entrevista com o professor Luiz César Portela, da UniOeste do campus de Toledo, falando sobre a ética kantiana. Uma bonita reflexão que o professor Luiz César Portela faz sobre a ética kantiana. Vale a pena ouvir, refletir sobre a contribuição de Kant para a ética na nossa sociedade odierna. Professor, agora falando um pouco sobre a ética kantiana, o filósofo Kant ele buscava uma ética universal. Até no imperativo categórico, Kant diz: age de tal maneira que a máxima da tua ação possa ser universalizada. Nesse sentido, eu gostaria que o professor falasse um pouco sobre a ética kantiana. Não, como é que o Kant chega a esse princípio, como você diz? Né? Porque assim, temos que entender inicialmente uma das ocupações da ética. A ética pode se ocupar com os nossos comportamentos, determinadas éticas comportamentalistas, onde assim se ocupam com qual é o efeito do meu comportamento sobre o seu ou sobre o dos outros e assim por diante. Tem determinadas éticas que se ocupam também com a ação, o resultado de uma ação sobre a ação alheia, o que leva a uma ação a ser realizada. E tem determinadas éticas que também que se preocupam, determinadas disciplinas se ocupam com um modo de como nós julgamos moralmente os outros. E por que julgamos moralmente os outros, como julgamos moralmente os outros. O Kant é um autor que centraliza o seu pensamento, é um autor racionalista, como eu te disse antes, é um autor que está ocupado com a razão, uma razão que julga, do ponto de vista do conhecimento dos objetos, ela julga, né, tentando descobrir nesse objeto quais são os elementos, as características que constituem esse objeto. Do ponto de vista moral, ela julga uma ação também, ela julga uma máxima, que é uma máxima que leva a uma ação. Ela é uma razão julgadora, é uma razão que está preocupada em fazer julgamentos morais acerca do outro, do outro. Então, quando Kant centraliza nesse princípio, ele chega a isso pensando nessa perspectiva. Então, como é que o Kant pensa? O Kant pensa que nós agimos, temos comportamentos, né, a partir de algumas máximas. Máximas são princípios subjetivos, né, que vão orientar o meu comportamento e a minha ação. Então, onde é que eu tiro essas máximas subjetivas? De vários lugares. Eu posso aprender essas máximas na minha família, posso aprender lendo a Bíblia, posso aprender na escola. E são aquelas máximas que a gente usamos como regras individuais. Por exemplo, eu não roubo. Coloco isso como uma máxima para mim. Eu não roubo. Eu aprendi isso aonde? Posso ter aprendido isso, posso aderir a essa máxima, né, como um princípio para minha ação particular, a partir do momento que eu fui criado numa religião de cunho cristã e que é um dos mandamentos. Eu, então, como fiel dessa religião, eu sigo esse mandamento. Então, eu não copio sua mulher alheia, porque também está lá, sou adepto de uma religião X que me diz que isso é um mandato divino. E são máximas que nós damos para a nossa ação. Tem máximas também que a gente aprende socialmente, por exemplo, não lograr, né, o vizinho, máximas que dizem não devemos falar a verdade, máximas que dizem que a gente não devemos ajudar os necessitados e assim por diante. Né? São máximas sociais, são algumas construídas historicamente pela cultura, inclusive. Não são nem máximas divinas, tiradas então de uma crença, uma divindade. Algumas podem ser máximas construídas numa determinada sociedade. E que eu, né, por formação, então eu tenho uma adesão a esse tipo de máximas e elas orientam as minhas ações para com o outro, né?
As ações éticas são sempre ações voltadas para uma relação com o outro. E isso tem um efeito. Então o sujeito julga e diz assim, não, olha, o Portela é um sujeito que sempre se comporta ajudando os necessitados. É um sujeito que se comporta, né, de forma honesta, falando a verdade, ou assim por diante. Porque, né, supostamente, ele usa como guia para as suas ações o princípio da honestidade, o princípio da benevolência, ou assim por diante. Essas máximas, elas são tiradas, então, como eu disse, da religião, da sociedade, de qualquer lugar. E elas são máximas que orientam uma ação do individual para com o outro, e essas máximas também servem como para o outro, quando ocorre uma ação, o outro também ele julga pensando nessas máximas, né? Para ver se essa ação, para tentar justificar aquela ação. Então o Kant pensa um pouco nisso, e o Kant pensa o seguinte, então, né? Bom, mas essas máximas, elas variam de religião para religião, variam de sociedade para sociedade, mas sempre nos orientamos a partir de máximas. Então ele quer buscar um critério que faça com que essas máximas não sejam só subjetivas, máximas que eu, por ser de uma sociedade X, tenho uma razão a ela. Você, por ser uma sociedade, tem a outra. Por você ter uma religião, tem a uma. Por ter uma religião, seja outra. Que essas máximas não sejam relativizadas, assim, dizer assim, não, olha, para uma sociedade fazer o bem significa tal coisa, para uma outra fazer o bem significa o contrário. Então ele quer buscar um princípio de universalidade, como você diz, um princípio que possa pegar uma máxima dessas e passar por um critério onde essas máximas a gente consiga perceber se essa máxima é uma máxima que pode ser uma máxima válida para todas as ações, em todos os tempos, para todas as pessoas, né? E se essa máxima conseguir ser válida para todas as pessoas em todos os tempos, sendo que o fruto dela seja uma ação moral, seja um bem moral, essa máxima, esse princípio, então, seria aquele que permitiria nós, seria o critério de avaliação desse máximo ação morais ou não morais. E ele encontra isso nisso que você chamou, no imperativo categórico. Segundo Kant, nós temos uma certa consciência moral, todos os indivíduos, mesmo quando agem errado, mesmo quando a gente faz algo errado, nós fazemos algo errado porque supostamente a gente e fica com culpa ou algo similar, porque nós compreendemos que existe um princípio, que nós ferimos um princípio universal que está impresso nisso que se chama imperativo, que é fazer determinadas ações por dever, certas ações, né, que incidiriam sobre essas máximas dentro de uma universalidade. Então, esse princípio que ele chega, que nós teríamos aí, mesmo inconsciente, vamos dizer assim, mas que dá para explicar conscientemente, é esse que diz que nos permite universalizar as máximas, é um imperativo categórico que diz o seguinte: faça com que a máxima da sua ação, a máxima essa, então, princípio que você aprendeu em qualquer lugar, se torne uma lei universal. Então, se eu tenho como máxima subjetiva, aprendida sabe-se lá onde, na igreja, né, que é não roubar, eu posso universalizar isso, ou seja, fazer com que essa máxima valha para todas as pessoas. Então, todas as pessoas, em vez de ser, né, eu não devo roubar, todos os humanos não devem roubar, né? Se todos os humanos não roubarem, o que vai acontecer? Vai existir a respeito à propriedade alheia, entende? E isso leva uma vida de convivência pacífica e respeitosa para com aquilo que é do outro. Agora imagine se nós fizéssemos o contrário. Eu, Portela, como um ladrão, né, convicto que quero ser um ladrão, eu tenho como máxima roubar em todas as oportunidades que se me apresentam. Imagina agora se eu universalize. Todos os humanos devem roubar quando tem oportunidade. Isso é o fim da propriedade. Isso é o caos.
Então, uma máxima dessas leva a ocasionar o mal para o outro. Uma máxima dessas não pode ser universalizada porque ela explode, entende? Ela faz explodir as relações pacíficas e agradáveis, né, e boas entre os indivíduos. Portanto, ela não passa pelo critério de universalização. Então, o imperativo categórico ele serve também como um critério para ver se as nossas máximas podem ser universalizadas. Sendo universalizadas, essas máximas, nós seguimos só por isso, né, nós devemos guiar as nossas ações, os nossos juízos morais, só por devemos fazer isso sem nenhum interesse, só pela necessidade de que ela sendo universalizada, ela gera como fruto uma ação boa. Dá mais ou menos para entender? Uhum. E isso, então, não é por um motivo de que eu tenho algum benefício, que tenho alguma finalidade, que eu tenho algum interesse, que eu realizo, ou nada disso. Seria máxima simplesmente pela máxima em si, por ser algo bom para comigo e também para com toda a humanidade. Para com os outros, para com toda a humanidade. Então, você tem um critério, o que o imperativo categórico faz, ele aparecer como um critério de saber se essa máxima que você quer utilizar para guiar as suas ações, se essa máxima é uma máxima que pode ser universalizada. Se você conseguir universalizar a sua máxima, que ela causa sempre um bem para as pessoas, isso você pode guiar as suas ações a partir da orientação dessas máximas. E tenha certeza que as suas ações serão julgadas pelos outros como ações boas, morais e assim por diante, né? E com isso a humanidade viveria, claro, muito melhor, né? Então se pensa assim, por exemplo, falar a verdade, devemos falar a verdade em todas as situações. Por mais que a gente ache que às vezes se torna difícil falar a verdade, né? Mas se nós falarmos sempre a verdade, e todos os humanos falarem a verdade, nós estaremos evitando a fraude, a corrupção, uma série de coisas. Então, falar a verdade é uma máxima que a gente deveria usar em todas as situações, né? E a humanidade teria, não tenho certeza, teria viveria de forma muito mais pacífica e bondosa, assim por diante. Essa é um pouco a ideia do Kant. Muito bem, professor. É um filósofo racionalista da ética, do ponto de vista ético. Muito bem. Muito bonito isso que o Kant traz para a nossa reflexão do programa Filosofando, Filosofia, Cultura e Arte. E justamente essa busca dessa ética, de um bem, de algo que seja ético para com toda a humanidade é algo muito, muito interessante na nossa sociedade, em que vemos muitas vezes tanta falta de ética, podemos dizer, em diversos ramos. Obrigado, professor Luiz César Portela, por enriquecer o nosso programa Filosofando com essa sua reflexão sobre esse grandioso pensamento de Kant, sobre a ética kantiana. E o espaço do programa Filosofando vai estar sempre aberto para o professor quando tiver novidades também. Penso que seria muito interessante também fazermos futuramente um programa falando sobre essa contribuição do Kant também para a área da educação, para a filosofia da educação. Isso. Penso que ele tem muito a contribuir com o seu pensamento, com a reflexão sobre a educação na sociedade odierna. Obrigado, professor.